Essa pessoa que o inclui no credo e continua sendo notória e infame, por isso é Pôncio Pilatos. É este o lugar que em aramaico a Bíblia chama de Gobeta, o pavimento onde Jesus foi julgado sob Pôncio Pilatos. Há apenas alguns minutos, os cientistas apontaram o local exato onde Jesus se enfrentou a Pôncio Pilatos, no coração da antiga Jerusalém, enterrado nas ruínas de uma antiga prisão otomana. Os arqueólogos fizeram uma descoberta inovadora do Evangelho de Nicodemos. Este documento, que se acredita ter sido escrito por uma testemunha ocular do julgamento de Jesus, pode mudar tudo o que sabemos. E se estivermos prestes a reescrever a história que a Igreja escondeu por séculos, junte-se a nós, enquanto revelamos como Pôncio Pilatos pode não ter sido o monstro que a Bíblia retrata. As testemunhas do Tribunal de Pilatos. Muitas pessoas ficam surpresas ao descobrir o encontro entre um famoso salvador e um imperador, enquanto outros duvidam que isso realmente tenha acontecido. Número 1. A descoberta do Evangelho de Nicodemos gerou debate, já que alguns acreditam que foi criado no século III por cristãos que queriam fazer sua fé parecer mais crível em tempos difíceis. Esses cristãos podem ter inventado essa história, porque não tinham provas reais da história de sua fé sob o governo de Pilatos. O lugar onde encontraram este evangelho também é muito especial. Foi utilizado para diferentes coisas ao longo do tempo, como prisão e depósito de escritos antigos que mostram a complexa história de Jerusalém. Esta história do evangelho se tornou uma parte-chave das crenças cristãs, lembrando as pessoas da força de sua fé e de seu desejo de se conectar com algo sagrado. Mais adiante neste vídeo, vamos falar sobre uma carta da esposa de Pôncio Pilatos, que oferece informações sobre o julgamento de Jesus. A história começa com Jesus e dois criminosos sendo levados ao Gólgota. Lá, zombam cruelmente de Jesus. O vestem com um simples linho, uma coroa de espinhos, e lhe dão uma cana como um falso cetro real. Da mesma forma, zombam dos criminosos chamados Dimas e Gestas. Neste momento difícil, Jesus pede perdão pelas pessoas que o machucam, apontando que na verdade não entendem o que estão fazendo. Enquanto isso, os soldados jogam suas roupas, mostrando o quanto se importam com seu sofrimento. Há observadores presentes? Alguns observam em silêncio, enquanto outros, incluindo os principais sacerdotes e os anciãos, o desafiam com desdém. Eles o desafiam a se salvar e descer da cruz se realmente é o Filho de Deus. Os soldados também zombam dele, oferecendo-lhe vinagre misturado com fel e zombando dele por sua pretensão de ser o rei dos judeus. Um momento dramático acontece quando Longino, um soldado, crava uma lança no lado de Jesus, fazendo com que sangue e água jorram sobre ele. O aviso de Pilatos proclama que este é o rei dos judeus em hebraico, latim e grego. O evento da crucificação, onde Jesus e dois ladrões, Dimas e Gestas, foram enforcados, oferece profundas lições morais e espirituais. Explora em particular temas do perdão e da rejeição. Dimas, conhecido como o bom ladrão ou o ladrão arrependido, lembrado por reconhecer a inocência de Jesus e suas próprias más ações. Ao enfrentar sua própria morte, Dimas aceitou seu destino como merecido e falou em defesa de Jesus. Criticando o justo por sua zombaria, ele pediu a Jesus: "Lembre-se de mim quando você vier em seu reino", marcando um momento significativo de remorso e fé. Jesus respondeu garantindo um lugar no paraíso. Esse intercâmbio destaca o poder de buscar o perdão e a possibilidade de transformação, mesmo no final de uma vida cheia de más ações. Por outro lado, Gestas, conhecido como o ladrão impenitente, representa uma teimosia inabalável. Zombou de Jesus, desafiando-o a resgatar os dois, se ele realmente fosse o Messias. O ceticismo de Gestas e a recusa em buscar o perdão ressaltam a rejeição da possibilidade de redenção, servindo como um lembrete sério sobre os perigos de não se arrepender. Seu relato reflete sobre as oportunidades perdidas de salvação devido à arrogância e à incredulidade. Esta representação não é apenas um relato de um evento religioso ou histórico. Reflete nossa própria fascinação pelos temas do sofrimento humano, intervenção divina e da busca por justiça
e redenção. Esses temas nos obrigam a considerar os significados mais profundos da fé e da moralidade, nos impulsionando a refletir sobre nossa compreensão do bem e do mal. Ele nos desafia a pensar em como interpretamos os atos de crueldade e os momentos de graça, nos empurrando a questionar as crenças fundamentais que moldam nossas percepções de justiça e misericórdia. Jesus, durante sua crucificação, fez uma promessa solene a um companheiro de sofrimento que estava ao seu lado. Hoje você estará comigo no paraíso. Isso aconteceu em um momento em que o céu escureceu inesperadamente por 3 horas, a partir do meio-dia, devido a um eclipse solar. Ao mesmo tempo, a cortina do templo se rasgou dramaticamente de cima a baixo. As rochas de toda a paisagem se partiram e até os túmulos se abriram, e os santos falecidos saíram como se tivessem ressuscitado. Ao cair da noite, o relatório de um soldado ao governador começou a provocar novos distúrbios. Número 3. As consequências desconhecidas da crucificação de Jesus. Quando a tarde se aproximava da 9ª hora, Jesus expressou sua desesperação em voz alta. Meu Deus, por que me abandonaste? Pouco depois dessa expressão de angústia, ele entregou seu espírito ao Pai e então morreu. O centurião supervisor que presenciou esses acontecimentos proclamou que Jesus era um homem justo, impressionado pela gravidade do momento. A multidão que havia se reunido ficou profundamente afetada por esses acontecimentos. E sentimentos de tristeza, arrependimento e confusão se misturaram enquanto processavam os impactantes e sombrios eventos do dia. Depois da morte de Jesus, o grupo sombrio voltou a Jerusalém, se sentindo pesado e contemplativo. Um soldado, talvez buscando compreensão ou resolução, informou ao governador sobre os acontecimentos do dia. O governador também apareceu, se comoveu e perguntou aos líderes judeus sobre a escuridão incomum e outros eventos estranhos durante a morte de Jesus. Os líderes confirmaram a aparição da escuridão, mas minimizaram, possivelmente distraídos por suas próprias preocupações, ou não dispostos a reconhecer a importância do momento. Enquanto isso, algumas pessoas que conheciam Jesus, mas temiam se associar publicamente a ele, observavam à distância. Este grupo incluía várias mulheres da Galileia que tinham sido seguidoras de Jesus, sendo testemunha do que parecia ser um momento significativo e histórico. José de Arimateia foi ao governador para perguntar se poderia tirar o corpo de Jesus da cruz. O governador, sem muita preocupação, simplesmente atendeu ao pedido. Acompanhado por Nicodemo, José se dedicou então a essa triste tarefa. Nicodemo trouxe óleos especiais, seguindo as tradições de sua fé que ditam respeito pelos falecidos. Quando tiraram Jesus da cruz, as lágrimas marcaram seus rostos, refletindo sua profunda dor. Eles envolveram Jesus em linho limpo e trataram seu corpo com especiarias, como é tradição entre seu povo. Depois, colocaram Jesus em um túmulo recém-cavado na rocha, preparado por José especificamente para esse propósito. Era um túmulo novo, intacto de qualquer uso anterior. Fecharam essa tumba com uma grande pedra selando a entrada, indicando o fim da presença de Jesus no mundo. Quando os líderes judeus conhecidos como o Sinédrio souberam como José e Nicodemos haviam se encarregado do sepultamento de Jesus, ficaram irritados. A irritação deles se devia não só ao sepultamento em si, mas também ao apoio público que José e Nicodemos haviam mostrado anteriormente a Jesus, o que contradizia sua autoridade. O Sinédrio agiu rapidamente e com um tom duro. Procuraram aqueles que haviam apoiado abertamente Jesus, impulsionados por sua própria mistura de medo e ira em relação ao que Jesus representava. Embora a maioria temesse o poder do Sinédrio, Nicodemo se manteve firme e os enfrentou. Foi recebido com ameaças de exclusão da sinagoga, e disseram que ele compartilharia o destino de Jesus no além. 2000. Número 4. Nicodemos respondeu com coragem, esperando compartilhar no reino celestial de Jesus uma declaração de sua lealdade. 1. Crítica sutil à sua hostilidade. José, diante dos líderes, questionou sua raiva em relação a ele
por ter pedido o corpo de Jesus a Pilatos. Ele explicou suas ações em detalhes, enfatizando o respeito com que havia tratado o corpo de Jesus, colocando-o em seu próprio túmulo novo, envolvendo-o em linho limpo e colocando uma pedra de forma segura na entrada do túmulo. Ele apontou o contraste entre suas ações respeitosas e o tratamento cruel que deram a Jesus, crucificando-o, dando-lhe vinagre, colocando uma coroa de espinhos na cabeça, açoitando-o e se atribuindo a culpa de seu sangue. Diante da defesa aberta de José, os líderes judeus ficaram visivelmente chocados. Seu desconforto rapidamente se transformou em uma agressão de retaliação. Quando capturaram José, o acusaram de desafio e o colocaram sob custódia. Depois do pedido de sepultamento, as tensões explodiram na cidade. O ato de desaparecimento de José. Esta narrativa, rica em profundidade emocional e conflito cultural, ilustra não apenas os atos devotados de José e Nicodemos, mas também a intensa dinâmica política e religiosa de sua época. O comportamento do Sinédrio destaca uma mistura de medo, autoridade e ira, agindo não apenas ao sepultamento, mas também à ameaça percebida por parte dos seguidores de Jesus, mesmo após sua morte. Antes de terminar o sábado, o trancaram em um quarto seguro e exigiram que ele confessasse, afirmando que não podiam fazer-lhe mal até que a nova semana começasse. Eles o ameaçaram com deixar seu corpo para os pássaros e animais selvagens, uma ameaça que foi tão arrogante quanto as zombarias de Golias contra Davi. José respondeu de forma brusca, advertindo-os sobre a vingança divina, lembrando-lhes de suas próprias palavras insensíveis, durante o julgamento do homem que haviam pregado na cruz. Assim que o sábado terminou, os líderes judeus, incluindo Anás e Caifás, haviam encarcerado José em uma sala sem janelas, trancando bem a porta e colocando guardas ao redor. Reuniram-se em segredo para decidir como acabar com a vida dele. Apesar de seus esforços para garantir a sala, José Riddle desapareceu, deixando-os em choque, assim como o estado inexplicável e vazio do túmulo de Jesus. Quando os soldados relataram uma visão angelical no túmulo de Jesus, alegando que o anjo anunciou que Jesus havia ressuscitado e instruiu as mulheres a espalhar a notícia, as autoridades judias entraram em pânico. Temiam que a divulgação desses acontecimentos convencesse a todos da natureza divina de Jesus. Na tentativa de controlar a situação, pagaram aos soldados uma grande quantia de dinheiro para espalhar a falsa história de que os discípulos de Jesus haviam roubado seu corpo, enquanto dormiam. Essa tentativa de controle se tornou ainda mais complicada quando várias pessoas da Galileia chegaram, afirmando que tinham visto Jesus vivo e bem, instruindo seus discípulos a pregar seus ensinamentos por todo o mundo. Número 5. Os líderes religiosos tentaram silenciar essas testemunhas com dinheiro e ameaças, desesperados para impedir qualquer crença generalizada na ressurreição. Ao longo desses eventos, a narrativa mostra uma profunda luta entre a manutenção da autoridade e o surgimento de novas crenças. Destaca até onde chegarão aqueles que estão no poder para suprimir verdades que ameaçam seu controle. O drama se desenrola com enganos calculados, medo de perder o controle dos fiéis, um esforço incessante para ditar o que as pessoas acreditam sobre acontecimentos profundos. Isso pinta um quadro vívido de um momento crucial na história religiosa, dominado por jogos de poder, medo, manipulação e uma forte vontade de manter a narrativa pública sob controle. A comunidade judaica se reuniu, cheia de ansiedade e confusão, pelos recentes acontecimentos inquietantes. Vocês se perguntaram entre si, o que está acontecendo em nossa cidade? Para acalmar a multidão, Anás e Caifás, destacados líderes religiosos, deram um passo à frente. Duvidaram da história do soldado sobre um anjo movendo a pedra do túmulo de Jesus, sugerindo, em vez disso, que talvez os seguidores de Jesus tivessem inventado a história. Eles propuseram que os discípulos poderiam ter pago aos soldados para mentirem sobre o que aconteceu, e então levaram eles próprios o corpo de réis. Número 6. Anás e Caifás também apontaram que os soldados haviam aceitado subornos deles.
Então, sua lealdade era questionável. Sugeriram que era mais provável que os soldados seguissem as ordens de quem os pagava, em vez de dizer a verdade. Encerrado. José esperava seu destino, quando a história deu uma reviravolta surpreendente. Anás, Caifás e a luta invisível. Passando para a história da esposa de Pôncio Pilatos, conhecida como Prócula, Cláudia, aparece de forma única no Evangelho de Mateus, onde envia um aviso ao seu marido. Perturbada por um pesadelo, ela diz a Pilatos para evitar se envolver com Jesus, a quem acredita ser inocente. Angustiada por seu sonho, Cláudia escreve, não só a uma amiga, mas diretamente ao imperador Tibério, talhando o julgamento e a morte de Jesus. A carta de Cláudia Prócula, encontrada em vários textos cristãos não oficiais, trata Cláudia como uma figura compassiva que tenta salvar Jesus. Embora os detalhes variem de acordo com a versão, todos mostram Cláudia profundamente preocupada com seu sonho e convencida da inocência de Jesus, instando Pilatos a libertá-lo. As histórias mostram consistentemente Cláudia como um personagem conflituoso e problemático, sobrecarregado pela culpa e pela injustiça da situação que Jesus enfrenta. Embora essas narrativas ofereçam uma visão convincente do que poderia ter sido, não são reconhecidas como partes oficiais das Escrituras, oferecem uma perspectiva diferente sobre os acontecimentos que cercaram a morte de Jesus, destacando a luta emocional de Cláudia e seus esforços para evitar uma tragédia que ela sentia que estava errada. Número 7. Questionaram a credibilidade de Anás e Caifás, que também desconsideraram qualquer relato de estrangeiros sobre o assunto, alegando que seu testemunho não era confiável devido à influência do dinheiro. Seu enfoque foi semear dúvidas e sugerir que todo o evento da ressurreição poderia ser simplesmente um plano financiado por interesses ocultos. Enquanto a multidão estava presa em sua reação emocional, os líderes sugeriam que tudo poderia ser explicado por enganos e subornos, e não por um evento milagroso. Essa mudança de uma explicação milagrosa para uma que envolve engano e dinheiro, destacou uma preferência por explicações mais fundamentadas, embora cínicas, em vez de espirituais. O profundo ceticismo do líder também serviu para reorientar a narrativa dos elementos sobrenaturais para motivos mais tangíveis, como incentivos financeiros e enganos. Esse ajuste narrativo não só tentou questionar o relato milagroso, mas também desviou estrategicamente a atenção para os motivos e manipulações humanas. Esse tipo de debates, impregnados de desconfiança e suspeita, levanta importantes questões sobre a verdade e as intenções, uma vez que acontecimentos significativos ocorreram. Quando exploramos escritos menos conhecidos relacionados à Bíblia, descobrimos uma história muito mais ampla. Anás e Caifás, dois líderes conhecidos no Novo Testamento pelo seu papel no julgamento de Jesus, são mencionados não só na Bíblia, mas também em outros registros históricos. Esses escritos adicionais fornecem mais detalhes sobre suas vidas e a época em que viveram, o que nos ajuda a entender o complexo mundo do cristianismo primitivo e a era romana. Historiadores como Joséfo nos dão mais informações sobre figuras como Anás e Caifás, mostrando como se encaixam no panorama mais amplo da sociedade judaica sob o domínio romano. Isso ajuda a pintar uma imagem mais clara dos desafios políticos e religiosos da época. Número 8. Os autores Tácito e Marabar Serapion mencionam essas figuras, trazendo evidências que respaldam a realidade histórica de Jesus e seu impacto. Essas referências são valiosas porque vêm de fontes externas aos textos religiosos, oferecendo uma visão diferente desses personagens históricos. A arqueologia também desempenha um papel crucial na compreensão da Bíblia e de seus personagens. As escavações e as descobertas confirmaram a existência de muitos lugares e pessoas mencionados na Bíblia, ligando histórias que poderiam parecer apenas textuais a evidências físicas reais. Por exemplo, foram encontradas inscrições e artefatos que mencionam líderes como Pôncio Pilatos, o que fornece evidência concreta de seu papel na história.
Ao estudar esses escritos e achados arqueológicos menos conhecidos, obtemos uma compreensão mais profunda e detalhada dos tempos bíblicos. E vemos as interações entre diferentes grupos, a influência de vários líderes e o desenvolvimento das primeiras práticas religiosas. Essa visão ampliada nos ajuda a apreciar a complexidade da história e os muitos fatores que moldam nossa compreensão do passado. O que devemos pensar sobre este livro? É apropriado incluí-lo na Bíblia, que apreciamos, e usá-lo para encontrar conforto após a morte de Cristo? Por favor, nos dê sua opinião. Vamos analisar uma figura igualmente intrigante, a esposa de Pôncio Pilatos, conhecida como Prócula Cláudia. No Evangelho segundo São Mateus, um pequeno detalhe que não aparece em outros relatos do sofrimento de Cristo. Número 9. A esposa de Pilatos, turbada por um pesadelo, envia uma mensagem urgente para o marido. Ela o avisa para evitar qualquer implicação na sentença de Jesus, alegando que ele é inocente. Um aviso desesperado da esposa de Pilatos traz nova luz sobre influências ocultas. A esposa de Pilatos e seu impacto, essa menção em Mateus 27:19, é só parte da sua participação. Ela também escreveu uma carta para sua amiga e para o imperador Tibério na Itália, sobre o julgamento e a crucificação de Jesus. Esta carta, atribuída à Prócula Cláudia, aparece em vários escritos cristãos não oficiais. É bem interessante ver a esposa de um funcionário de alto escalão se envolver em assuntos tão importantes, com base em um sonho. Imagine a tensão e a discussão que isso causou tanto em casa com Pilatos, quanto nos níveis mais altos do poder político na época. Como Pilatos reagiu à insistência de sua esposa para se manter afastado do destino de Jesus? Que tipo de conversas isso provocou entre os líderes e o povo daquela época? Ela é conhecida por uma única menção na Bíblia, onde envia uma mensagem ao marido, avisando-o para não ter nada a ver com o julgamento de Jesus, com base em um sonho inquietante que teve. Este breve episódio deu origem a uma variedade de histórias e honrarias em diferentes tradições cristãs, onde às vezes ela é reconhecida como santa. Cláudia Prócula é considerada santa em algumas igrejas cristãs orientais, como as igrejas ortodoxa grega e ortodoxa etíope. Ela é respeitada por tentar influenciar a decisão do marido durante o julgamento de Jesus, considerando que suas ações eram guiadas por uma visão divina. O sonho dela, o qual foi advertida sobre Jesus, é visto por essas tradições como um acontecimento sobrenatural destinado a evitar o julgamento errado de Jesus. Os detalhes sobre a vida de Cláudia e suas ações durante o julgamento de Jesus se ampliam em textos que não fazem parte da Bíblia, como o Evangelho de Nicodemo. Este texto, que não faz parte oficialmente da Bíblia, traz mais informações sobre suas tentativas de comunicar sua ansiedade espiritual a Pilatos. Ela é retratada como uma mulher piedosa, que seguiu a fé judaica e possivelmente se converteu ao cristianismo antes da crucificação de Jesus. Também há uma carta que supostamente foi escrita por Cláudia Prócula para uma amiga. Esta carta supostamente detalha suas experiências e emoções durante o julgamento e a crucificação de Jesus. No entanto, a autenticidade desta carta não está confirmada e, geralmente, considerada uma criação posterior, não um documento histórico real. Na sua vida, Cláudia Prócula foi uma mulher de alto status, sendo esposa de um governador romano, Svaitausendain. Apesar de sua posição, ela enfrentou desafios pessoais e espirituais, especialmente em relação ao julgamento de Jesus. As ações dela, como estão registradas, sugerem que seu sonho a comoveu profundamente, e ela se sentiu obrigada a agir em consequência, apesar de que seu marido, no final, não deu ouvidos ao seu aviso. Número 10. As interações entre Cláudia e Pilatos. Durante o julgamento poderiam ter sido intensas. A decisão de Pilatos de ignorar o aviso da esposa e continuar com o julgamento foi interpretada de várias maneiras. Alguns sugerem que Pilatos se mostrou indiferente ou desprezou suas preocupações, enquanto outros acreditam que ele ficou preso em uma posição difícil ao tentar equilibrar seus deveres como governador com os medos de sua esposa, Svaitausendain.
As ações dela mostram uma tentativa ousada e atrevida de influenciar uma decisão política e espiritual importante através de uma convicção pessoal. Impulsionadas por um sonho, as ramificações de suas ações têm ter sido de grande alcance, impactando sua vida pessoal e pública e deixando uma marca na história que continua sendo discutida e analisada. Nos deixaram reconstruir o que pudermos a partir de textos históricos, nos perguntando sobre o alcance total de sua influência e as conversas que poderiam ter ocorrido a portas fechadas. Quanto desse episódio histórico está capturado nos textos e quanto se perdeu com o tempo, nos deixando preencher as lacunas e refletir sobre os papéis importantes desempenhados por aqueles que estão no poder. Se analisarmos cuidadosamente essas histórias, fica claro que dramatizam o papel de Cláudia, de forma significativa, retratando-a como uma mulher conflituosa que, apesar de seu alto status social, de repente parece entender o que é moralmente correto quando mais importa. Seus apelos a Pilatos, embora variem de uma história para outra, sempre a mostram como alguém profundamente preocupada com a equidade e a justiça, especialmente por um homem prestes a ser assassinado injustamente. No entanto, alguém poderia se perguntar quão genuína é a repentina preocupação de Cláudia com a justiça. Essas histórias aumentam sua confusão emocional e seus esforços para fazer o que é certo, possivelmente para torná-la mais identificável ou nobre. No entanto, as diferentes versões de sua carta, cada uma projetada para ouvintes diferentes, insinuam que essas histórias podem ter mais a ver com uma boa narrativa do que com a precisão dos fatos. O foco em sua luta emocional e a menção constante da inocência de Jesus serviram para tocar a fibra sensível da audiência, enquadrando-a como um personagem complexo em uma situação que provavelmente tinha mais a ver com o poder político e menos com decisões morais claras. As histórias continuam enfatizando a angústia de Cláudia e sua única tentativa de impedir uma injustiça, mostrando uma fascinação comum pela ideia de que uma pessoa pode fazer a diferença contra as más ações. Esse tipo de história é atraente porque mostra uma figura única e corajosa, que enfrenta os erros. Mas essa visão simplifica as figuras históricas reais, talvez fazendo com que suas ações pareçam mais simples do que realmente foram. No final das contas, esses relatos da história de Cláudia não apenas compartilham possíveis eventos passados, mas também refletem nossas próprias abordagens culturais e morais. Envolvidos como uma narrativa histórica, foram utilizados por grupos cristãos específicos para interpretar ou compreender contextos históricos de maneira que se alinhassem com suas crenças e práticas religiosas. Nosso próximo vídeo vai se aprofundar nos detalhes desta carta, proporcionando uma compreensão mais clara de seu conteúdo e significado. Obrigado por assistir e não se esqueça de se juntar a nós para saber mais na nossa próxima sessão. Este texto foi deliberadamente excluído da Bíblia.